Gênesis capítulo 28. Glória a Deus. Glória a Deus, que bênção. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Aleluia. Gênesis 28, versículo 16. Glória a Deus, que bênção que você está aqui nessa noite. Como é bom estarmos juntos, reunidos para adorar o Senhor. Alguma coisa sempre acontece quando nós nos reunimos na presença de Deus. Se os nossos olhos se abrissem nesse momento, nós veríamos uma quantidade imensa de anjos aqui. Existem anjos no altar, anjos ao redor do templo, em cima do templo, porque os anjos do Senhor acampam-se ao redor dos que o temem e os livram. Há um acampamento de anjos aqui nesse lugar. A glória do Senhor está aqui. Você está num ambiente profético, apostólico. Coisas estão acontecendo no mundo espiritual. Eu creio que tem pessoas que entraram aqui enfermas, que hoje serão curadas. Eu creio que entrou pessoas aqui endividadas e que vão experimentar um tempo de abundância e de libertação financeira sobrenatural. Eu creio que entrou pessoas aqui duvidosas na sua fé, que vão sair daqui fortalecidas na sua comunhão, na sua intimidade com Deus. Em nome de Jesus. Gênesis 28, versículo 16 diz assim: despertando Jacó do sono, disse: na verdade o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. E tremendo disse: quão terrível é este lugar, é a casa de Deus, a porta do céu. Tendo-se levantado Jacó cedo de madrugada, tomou uma pedra que havia posto por travesseiro e erigiu por coluna, e sobre cujo topo entornou azeite. E o lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome Betel. Fez também Jacó um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar na minha jornada, que empreendo, me der pão para comer e roupa para vestir, de maneira que volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e tudo o que me deres, certamente te darei o dízimo. Amém? Irmão, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, e passamos a segui-lo, passamos a andar com Ele, passamos a meditar na palavra e ter um comprometimento com a palavra de Deus, coisas começam a acontecer dentro de nós, mudanças extraordinárias começam a acontecer na nossa vida, porque o desejo de Deus é que nós sejamos transformados, restaurados, ativados, empoderados e enviados. Esse é o desejo de Deus, essa é a nossa chamada, essa é a nossa missão. A nossa missão é a missão como corpo de Cristo, de manifestar no mundo as realidades do reino de Deus. E essa obra, primeiro ela acontece dentro de nós. E à medida que ela vai acontecendo dentro de nós, ela vai se manifestando fora de nós. É aquilo que Jesus diz: aquele que beber da água que eu lhe der, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Então a obra de Deus, ela começa para o lado de dentro, mas ela se manifesta para o lado de fora. Amém? Quando a gente olha na vida do apóstolo Pedro, por exemplo, nós vemos um discípulo que foi radicalmente transformado por Deus.
Um homem que teve a sua vida totalmente impactada pelo poder do Evangelho, pelo poder da presença de Deus. Alguém que era um nada. Alguém que era uma pessoa complicada, controversa, incoerente, agressiva. Pedro era uma pessoa intragável, do ponto de vista emocional e relacional. Pedro queria ser o melhor. Pedro sempre queria sair na frente. Ele tinha um desejo, uma necessidade de aparecer, que não tinha controle. Ele foi um dos discípulos que mais erraram. Ele era uma pessoa totalmente controversa. No momento ele dizia: Senhor, eu vou te seguir até o fim da minha vida, e se alguém te tocar, eu vou te defender, porque eu sou leal a ti, eu sou teu discípulo mais fiel. Esse mesmo Pedro, todo valentão, todo poderosão, você vê ele escondido atrás de uma fogueira, e uma moça pergunta: ei, você não é um dos discípulos? Eu não, imagina, nem sei nem conheço. Não, você é sim, eu já vi você com ele. Eu nunca vi mais magro. Pedro tinha uns rompantes. Foi um dos discípulos que mais levou bronca de Jesus. Mas foi um dos discípulos também que mais se desenvolveu. Aquele homem medroso, porque na verdade aquela agressividade de Pedro escondia uma alma frágil. Vou te dizer uma coisa: toda vez que se você deparar com uma pessoa que tem uma armadura grossa, é porque dentro daquela armadura existe um guerreiro muito frágil. Pessoa agressiva geralmente carrega medos que geram calafrio na espinha, porque quanto maior o nível de agressividade, defesa e ataque, isso é uma resposta do medo, da insegurança. Mas Deus transformou aquele homem inseguro, instável, incoerente, que carregava na sua identidade o reflexo do seu nome, Simão, o instável. A palavra Simão significa instável, montanha russa. Uma pessoa que no mesmo tempo que está falando de fé, está jogado no mar de incredulidade. Aquele mesmo homem que batia no peito e falava: eu sou fiel, também negou e traiu o seu Senhor. Mas a obra de Deus é nos transformar naquilo que Ele nos criou para ser. E a riqueza e a beleza do Evangelho é justamente isso: é o Senhor pegar pedras queimadas e rejeitadas e transformar em colunas do seu reino. Eu quero dizer para você, muitas vezes o diabo te olhou como uma pedra rejeitada, mas Deus te olha como uma coluna eleita e escolhida. Porque Jesus também foi uma pedra rejeitada pelos homens, mas para aquele que crê, eleita e preciosa.
Olha o que acontece com Jacó. Agora, vamos voltar um pouquinho para o Antigo Testamento. Jacó que tem uma revelação, irmão, que atravessa o tempo e chega nos nossos dias. Jacó precisava ter um encontro com Deus, porque ele conhecia Deus, mas ele conhecia na teoria. Ele sabia das coisas que Deus fazia, porque o avô dele contava, porque o pai dele contava, mas ele mesmo não tinha ainda uma experiência profunda com esse Deus. Ele ouvia falar de Deus, ele conhecia Deus teoricamente, mas ele não tinha uma experiência com Deus, até que um dia ele dá um basta, e ele fala: eu quero viver uma mudança na minha vida, eu quero ligar uma chave na minha história, e eu quero viver uma experiência com esse Deus, o Deus do meu pai e o do meu avô. E ele sai para o ermo para orar, e no meio de um deserto cheio de pedras, ele pega uma, deita na pedra, faz da pedra um travesseiro e dorme. E quando ele dorme, ele tem um sonho glorioso. Ele vê uma escada que tocava o céu, e os anjos subiam e desciam. Na verdade, quando a gente fala de escada, já vem para nós uma figura grega, né? Quando pensa em escada, o que você pensa? Como que é a imagem? Duas colunas, né? Com um monte de haste, não é isso? Mas a palavra ali é Sulam Rachamai, redemoinho. Sulam Rachamai. Porque escada é algo que te leva de um lugar baixo para um lugar alto. É algo que muda você de nível. Se eu estou aqui e eu quero subir no telhado, eu uso uma escada. Então, na mentalidade judaica, a palavra ali é Sulam Rachamai, um redemoinho que tira você de um nível inferior e te coloca no lugar mais alto. E os anjos subiam e desciam por esse lugar. E naquela visão gloriosa, Jacó vê o Senhor lá em cima, assentado num trono glorioso. E ele acorda com Deus falando para ele: eu sou o Deus do teu pai Abraão e do teu Deus Isaque, mas agora eu também vou ser o teu Deus. Por quê? Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Aquele que me busca, me encontra. Quando ele acorda, ele faz uma declaração profética. Ele diz: esse não é outro lugar, senão a casa de Deus, a porta do céu. Vamos repetir? Diga: este não é outro lugar, senão a casa de Deus, a porta do céu. Então, a casa de Deus é o quê? A casa de Deus é o quê? Ela está onde? Onde é que está a porta do céu? Gente, para que serve porta? Para sair de um ambiente e entrar em outro ambiente. Amém? Glória a Deus. Ali tem uma porta. Se você sair da porta, você está para o lado de fora. Se você entrar na porta, você está dentro do templo. Então, a porta é uma ferramenta, um objeto que nos coloca dentro de novos ambientes. Sim ou não? Pois a palavra do Senhor diz aqui, e Jacó tendo uma revelação, ele diz: este lugar onde Deus está presente, onde os anjos se movem, esse ambiente da presença de Deus, não é outro lugar, senão a casa de Deus, a porta do céu. Então, a casa de Deus é também a porta do céu, porque a casa de Deus é esse ambiente que te tira de um lugar e te coloca em outro. A porta do céu e a casa de Deus, que são a mesma coisa, representa algo que te tira das trevas e te coloca na luz. É um lugar de acesso, de mudança de ambientes.
Só que quando Jacó falou disso, ele não estava falando de um templo edificado por mãos humanas. Ele estava falando de nós, estava falando de você. Você sabe por quê, meu irmão? Você é a casa de Deus. Você é a morada do Altíssimo. O templo, o verdadeiro templo de Deus na terra, somos nós. São aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, que não nasceram da carne, mas nasceram do Espírito, e que são novas criaturas, que é a habitação do Espírito Santo pela fé. Você é a morada do Deus Altíssimo. Portanto, você é a porta do céu. É difícil entender, né? Bate a mão no peito assim, fala: eu sou a casa de Deus, a porta do céu. Quem passar por você vai acessar novas realidades. Quem passar por você vai entrar nas realidades do reino, porque Deus te chamou e te estabeleceu e te escolheu para ser a casa de Deus, a porta do céu. E agora começa o milagre. Fala assim: a partir de hoje, quem se encontrar comigo vai ter uma experiência com Deus. Só quem crê aí dá uma glória. Quando Jacó acorda debaixo daquela revelação, ele pega aquela pedra, põe ela de pé, pega o óleo e derrama o óleo em cima da pedra e diz: esse lugar se chama Betel, casa de Deus. Ele pega a pedra que está caída, coloca de pé, derrama azeite na pedra e fala: agora, debaixo desse azeite, debaixo dessa unção, de pé, já não é mais uma pedra qualquer, é uma coluna, é Betel, é a casa de Deus, é a porta do céu. E eu vim aqui para te dizer que Deus está te colocando de pé e derramando óleo sobre a tua cabeça. A unção do Espírito está vindo sobre ti, para que você seja uma porta do reino de Deus para essa geração. Ah, meu Deus, se você entendeu, dá um glória aí! Pedro era essa pedra rejeitada, jogada, uma pedra qualquer no meio de tantas, mas Jesus pôs ele de pé, derramou unção sobre ele através do Espírito Santo. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas na Judéia, Samaria e até os confins da terra. E eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Pedro era esse homem, mas a glória de Deus se manifestou na vida dele. Jesus ministrou na vida dele, Jesus discipulou, Jesus empoderou com o Espírito Santo. E aquele mesmo homem instável, complicado, complexo, inconstante, agressivo, bipolar, extremamente sanguíneo, se transforma num homem que foi uma coluna para o seu tempo. E esse mesmo homem, transformado pela glória de Deus, escreveu na sua primeira carta, no capítulo 2, vós sois casa espiritual. Vós sois pedras vivas, casa espiritual.
sendo edificados, sendo transformados, sendo lapidados por Deus, para oferecer sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. Porque agora, como pedras vivas, vocês são sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo, propriedade exclusiva de Deus, para manifestar, para expressar as virtudes daquele que te tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Éramos pedras queimadas, irmãos, pedras rejeitadas, pedras de tropeço, pedras sem expressão nenhuma, mas o Senhor nos escolheu. O Senhor te escolheu e Ele está te lapidando. Sabe o que significa pedra viva? Sabe o que significa pedra viva? Pedra lapidada. Porque lá em Israel, eles só fazem construção à base de pedra. Porque eles receberam uma ordem de Deus de nunca mais fazer tijolo de barro. Porque eles por 400 anos fizeram tijolo de barro no Egito. Então Deus disse: nunca mais vocês vão fazer nada feito de barro. Vocês vão fazer tudo feito de pedra. Então eles fazem bloco de concreto, eles fazem tudo de pedra, mas de tijolo eles não mexem. Por uma determinação de Deus, até hoje eles levam isso a sério. Você nunca vai ver uma casa feita de tijolo em Israel. É tudo de concreto. Então o que é uma pedra viva? É uma pedra sem forma, retirada do deserto e trabalhada, lapidada. E aí depois que ela está lapidada, trabalhada, ela vai para a construção, para a edificação de casas, de templos. O que Deus está dizendo? Que assim como as pedras, nós estávamos jogados, sem utilidade para Deus, inúteis do ponto de vista espiritual, só fazendo besteira. Mas Deus te escolheu dentre tantos, e com grande amor te atraiu, e através da palavra, que é a espada de dois gumes, através do Espírito, do discipulado, Ele começa a te lapidar, Ele começa a remover de nós aquilo que está sobrando. Quando você se abre, irmão, deixa eu te falar uma coisa, o grande milagre de transformação, de restauração, de santificação de Deus na nossa vida, não se dá por esforço, se dá por rendição. Eu vou me esforçar bastante para mim ser mais santo, eu vou me esforçar muito para ser mais íntegro, eu vou me esforçar porque eu quero ter uma fé, então eu vou fazer uma força aqui para ter uma fé. Olha, não é pelo esforço, é pela unção, não por força e nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. É o meu nível de rendição que me leva para lugares de transformação, onde o Senhor me limpa, me lapida, me transforma, me corrige, me renova, me transforma e vai me lapidando segundo a imagem que Ele planejou, segundo o propósito dEle, segundo a melhor versão que você pode ser. Então, quanto mais rápido eu me rendo ao Espírito Santo, quanto mais rápido eu me rendo à palavra de Deus, mais rápido é esse processo na minha vida. E quando você vai para Deus, Deus começa a te transformar, e a primeira coisa que Ele muda são os teus fundamentos. Irmão, eu louvo a Deus todos os dias da minha vida pela igreja, porque aqui eu tenho aprendido fundamentos que o mundo não ensina, pelo contrário, eles ensinam outros fundamentos,
Mas na casa de Deus, você aprende fundamentos que vão te dar estrutura, alicerce, base, para você construir uma vida abençoada e frutífera. A primeira coisa que Deus faz, quando Ele te atrai, Ele começa a cortar os fundamentos, e você começa a descobrir, meu Deus, eu aprendi tudo errado, meu Deus, sabia, para mim era tudo errado, e Ele vai mexendo nos fundamentos. Por quê? Porque o desejo de Deus é que sua casa seja construída na rocha, e não na areia, na rocha, e Ele trabalha fundamentos, princípios eternos, princípios que não são seculares, mas são eternos, e vão te dar base para viver eternamente com Deus. Mas a palavra de Deus, a presença de Deus, a unção do Espírito em nós, começa também a mudar os nossos valores. Os nossos valores é aquilo que nos valida. Nós somos validados pelos valores que temos. E a palavra de Deus, ela é rica. E o Senhor sempre vem nos chamando para abraçar os valores do reino. Os valores do reino. Os valores do reino. Os valores do reino. Os valores do reino, que são eternos. Os valores, eles dão brilho no nosso caráter. Mas a palavra de Deus continua trabalhando e lapidando, porque Deus quer fazer de você uma pedra viva, uma pedra útil, lapidada, transformada, ajeitada, abençoada, para compor a grande construção daqueles que estão edificados na rocha eterna que é Jesus Cristo. E Ele começa a mexer na nossa identidade. Aí um dia para Simão e fala: ei, a vida inteira você escutou que você é Simão, né? A vida inteira você ouviu que você é instável, inseguro, agressivo, metida besta, não é? Sim, pois eu te digo, tu és Pedro. Como que Deus faz isso? Ele muda o seu nome para mudar a sua realidade. Ele fez isso com Abraão, com Jacó, com Pedro, com Paulo, e Ele também faz comigo e com você. Existe uma coisa no caráter de Deus, que Ele consegue nos enxergar segundo aquilo que nós somos no futuro. Deus, quando te olha, Ele não vê você segundo o que você foi no passado, e nem segundo o que você é no presente, mas quando Deus te olha, Ele te vê segundo o que você será no futuro, na presença dEle, quando você for uma pedra viva. Quando seus fundamentos estiverem estabelecidos, seus valores alinhados, seu caráter restaurado, sua vida transformada, sua alma curada, é assim que Ele te vê, é assim que Ele te enxerga, e é assim que Ele te chama. Por isso que Ele acredita em você. Mesmo que ninguém acredite, mesmo que nem você acredita, mas Ele acredita em você, porque Ele já foi no futuro, viu a sua história e gostou do que viu. Aliás, para Deus, passado, presente e futuro não existe, porque Ele é eterno. Passado, presente e futuro é uma ilusão que a gente criou para contar o tempo. Para Deus não existe isso. Por isso que Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Para Deus tudo é presente. Tudo acontece no mesmo instante, aos olhos de Deus.
Então Deus está te restaurando, te lapidando, transformando você, mexendo na sua identidade, mexendo nos seus princípios, mexendo nos seus valores. E esse processo é dolorido, irmão. Esse processo é dolorido porque a pedra não quer perder os pedaços. Mas para você ser uma pedra viva, você precisa se deixar trabalhar por Deus, pelo Espírito Santo. Quanto mais você se rende, quanto mais você se entrega. Por isso que Jesus disse, né? Que os humildes, eles herdarão o reino de Deus. Porque quem é humilde? É o quebrantado, é aquele que se rende. É aquele que diz: eis-me aqui, Senhor, faz na minha vida a tua vontade. Foi a experiência de Jacó. Quando Jacó se rendeu, Deus falou para ele: agora você começa a vencer a luta. Enquanto você estava lutando, você estava perdendo. Quando você se rende, você venceu. Às vezes a gente fica lutando com Deus, né? Querendo entender algumas coisas. Mas é na tua rendição que vem a sua vitória. A fé, ela amplifica na rendição, na obediência. E aí, a unção é derramada. O processo do derramamento do óleo na pedra é que transforma ela em coluna. Olha para mim, sabe o que é uma coluna? Uma coluna é um referencial. Olha aqui, ó, as colunas aí, ó. Elas sustentam o telhado, as paredes. Ela tem alicerce, ela tem. Nós podemos quebrar qualquer coisa aqui para abrir. Só não podemos mexer nas colunas, né, Nilson? Na coluna não se mexe. O Senhor te chama de coluna. Referência. Você é uma referência. É uma coluna no reino de Deus. Agora, para a pedra virar coluna, ela precisa do quê? Do azeite. Da unção. A pedra só vira coluna se o azeite foi derramado sobre ela. E o azeite é nada mais, nada menos que a presença de alguém. Não é uma coisa, é alguém. É a presença do Espírito Santo fluindo em você.